Boa noite, Glaucia, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, Boa pessoal. noite. Bom, então, gente, como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouco sobre edição e diagramação. O que é a diagramação? A diagramação é quando eu pego um espaço, tá? E eu posiciono da melhor maneira possível elementos naquele espaço. Por exemplo, imagine uma sala, tá? Uma sala de casa mesmo, tá? Daí você quer colocar na sua sala, você quer colocar lá os móveis, certo? Então você vai distribuir esses móveis da melhor maneira possível para a pessoa poder se sentir bem naquele local. Isso é a diagramação. A edição é o que eu pretendo com esses objetos dispostos ali, certo? Entenderam a diferença ou não? Sim, professor. Beleza, né? Então, gente, toda vez que a gente fala de edição, é importante vocês entenderem uma coisa, que eu não vou simplesmente pegar o meu objeto que está lá. Deixa só um minutinho aqui, pessoal. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Né? Então, eu não vou simplesmente pegar e distribuir os objetos. Eu preciso entender qual é o objetivo daquele objeto para eu fazer uma edição, tá? Então, só para a gente poder relembrar. Lá no Corel, a gente estava trabalhando com arte final. Então, eu não tive nenhuma preocupação em trabalhar com edição. Por quê? Porque a edição ela vai vir agora dentro do Photoshop, certo? Porque ali eu só estava pegando os objetos e colocando em espaços para que eu pudesse imprimir, tá? Então vocês lembram lá que nós fizemos cartões de visita, fizemos capa de livro, fizemos convites, enfim, N elementos. Só que ali a gente estava diagramando, tá? Depois, nas aulas de Illustrator, o que nós fizemos? A gente só desenhou, né? Vocês estão lembrados disso? Que a gente só pegava e a gente fez um monte de desenho ali, né? Vários desenhos. Para quê? Para entender o que era uma ilustração. Agora, a gente vai utilizar desses dois recursos, tá? Para que a gente possa criar as nossas edições, certo? Então, até aqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Estão entendendo? Ok. Ok? Então tá. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui de apresentar para vocês o Photoshop, o PowerPoint, tá? E eu vou apresentar o Photoshop para vocês. Pessoal, assim que aparecer o meu Photoshop para vocês, vocês me avisam. Apareceu, professor. Obrigado, Bruno. Bem, então vamos colocar aqui umas definições para que a gente possa entender o que nós estamos fazendo, tá? Então nós falamos que edição ou editar é publicar, melhor, é preparar para publicar, certo? Então a edição ela é um trabalho muito artístico, tá? Então eu tenho que ter as minhas ideias, tá? Eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem como é que funciona a coisa da edição. Com certeza vocês já devem ter assistido pelo menos um capítulo de uma novela da Globo e um capítulo de uma novela do SBT. Sim ou não? Sim. Ótimo. Sim. Beleza, né? O que acontece? Você consegue ver que a diferença de qualidade entre uma emissora e outra é tremenda, tá? Lembrando que eu não estou falando de conteúdo, eu estou falando de edição, certo? Você vê que, por exemplo, a
as novelas da Globo, o trabalho, né, ele é muito mais ele é muito mais cuidadoso, né, do que o do SBT, por exemplo, certo? Mas os dois formatos são o mesmo, os dois são novelas. Entenderam isso? Então, a edição eu estou preparando para apresentar para alguém, ok? Então, eu vou trabalhar isso com esmero, certo? É importante a gente entender que esmero é diferente de paciência, tá? E o que é a paciência? A paciência é adjetivo, por assim dizer, do impaciente. Como assim, Jorge? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, algum trabalho artístico, o pessoal fala assim, nossa, mas eu tenho que ter paciência para fazer isso, né? Gente, paciência não tem nada a ver com esmero, tá? Então a paciência você só tem se você for impaciente. Então eu tenho que ter paciência para fazer isso porque eu estou ansioso para sair, tá? Por exemplo, você vai pegar uma fila de banco, certo? Se você estiver tranquilo, você não precisa de paciência para estar no banco, para estar na fila. Só que se você é uma pessoa impaciente, você precisa ter paciência para ficar nele. Entenderam isso ou não? Ou é muito complexo aí? Converse comigo, gente. Entendemos sim, professor. Beleza, então é importante vocês entenderem isso. Dentro de arte não existe paciência, existe esmero. O que é o esmero? É você ir trabalhando, tá, aquilo mais e mais e mais e mais e mais até você achar que tá legal, certo? E lembrem sempre que eu falo para vocês, a arte, ela não existe certo e errado. Ela existe o quê? Existem conceitos que eu aplico para poder chegar em algum lugar. Por exemplo, né, para quem gosta de pintura, você vai olhar para uma pintura e vai falar, ah, isso daqui é do cubismo, isso é do realismo, esse é do expressionismo, certo? Por quê? Porque aquela pintura, ela tem detalhes ou elementos que evocam a esse tipo de cultura, certo? Agora, cada artista vai fazer a arte dele baseada no estilo de pintura que ele quer, certo? Ou, se você achar muito complicado isso, pegue a música, tá? Você tem vários estilos, a música sertaneja, o rock, o pop rock, o funk, tá? E você sabe, na hora que você está escutando a música, você sabe qual é o estilo de música, certo? Mas cada música ela é diferente, por quê? Porque cada artista ele imprime a sua característica. Isso tá claro para vocês? Sim, professor. Beleza, né? Gente, eu sei que tá muito técnico isso, mas é que é para vocês entenderem que quando eu estou fazendo uma edição, tem que entrar muito do artista no detalhe aí. Mas Jorge, eu não sou artista. Ótimo. Se você não é artista ainda, você usa uma coisinha muito legal chamada referência. Tá? Então, o que é a referência? A referência é a base para se criar algo. Certo? Então, para quem fez faculdade ou para quem faz faculdade, né? Você vai lá fazer um trabalho, certo? Vai fazer um trabalho acadêmico. Você não pode entregar esse trabalho acadêmico sem mostrar as referências. Por quê? Porque você puxou de algum lugar, você leu algum livro para poder fazer esse trabalho, ok? Tá? Tenta fazer um trabalho, gente, seja ele qual for, e não apresente referências bibliográficas. Você não consegue ter a nota. Por quê? Porque está faltando. A pessoa sabe que você não tirou aquilo do zero. A mesma coisa acontece quando eu estou fazendo uma arte. Eu tenho que ter uma referência. Por exemplo, né? Se eu pedir para vocês assim, ó, que nem agora em agosto nós vamos ter aí o Dia dos Pais, né? Que é a data comemorativa mais próxima que nós temos aí. Aí vocês precisam fazer uma arte para o Dia dos Pais, né? O que vocês vão fazer aí? O que vocês usariam como elemento para fazer uma arte para o Dia dos Pais?
Vamos, pessoal, conversa comigo. Objetos como gravata, sei lá, mensagens. Sim, exatamente isso, tá? Uso muito o símbolo do super-homem também, né? No Dia dos Pais. Criança. Exatamente, esse tipo de coisa. Por quê? Porque, né, que nem a Patrícia, ela faz a arte de sublimação. Aí ela chega e fala assim, alguém chega assim e fala, Patrícia, faz pra mim uma arte pro Dia dos Pais. Aí ela vai e coloca, sei lá, uma árvore de Natal, ela coloca um coração, ela coloca um serpentina. Tem alguma coisa a ver com o Dia dos Pais? E aí? Não, né? Aí fica nada a ver. Fica nada a ver. Mas ela vai falar assim, não, mas eu estou usando meu dom artístico. Adiantou alguma coisa? Não, né, Não, professor? exatamente. Então, isso que a gente chama de referência, tá? Logicamente, em cima da referência, aí eu coloco o meu dom artístico, ok? É importante, pessoal, sempre lembrar isso. O que acontece? Por que que muitas vezes, quando eu vou fazer uma arte ou quando eu estou trabalhando com desenho, não sai nada? Porque eu não tenho um projeto, né? Eu chego na frente do computador, aí eu espero o espírito baixar e agora eu vou desenhar. Agora eu vou desenhar, agora eu vou fazer a arte. Não é assim. Eu tenho que ter tudo prévio para depois eu começar a montar minhas artes, certo? Né? Então é importante eu entender isso. Eu vou fazer a minha arte, eu vou fazer o meu desenho, eu vou fazer o meu vídeo, eu tenho que ter um projeto principal. Em cima desse projeto eu vou trabalhar. Eu já devo ter comentado com vocês que existe na maioria das empresas que trabalham com arte uma personagem que nós chamamos de diretor de arte. Já falei isso com vocês, né? Sim, não. Não me recordo, professor. Muito bem. Pessoal, quem é ou o que faz um diretor de arte? Ele fala o que você tem que fazer. Muitas vezes ele não tem o domínio do programa ou das ferramentas para ele criar uma arte, mas ele tem na cabeça dele o que ele quer. Então esse diretor de arte, ele vai fazer o negócio acontecer. É que nem, por exemplo, você está assistindo o filme, né? Aí você está assistindo o filme e fala assim, ó, filme do diretor, sei lá, né, Francis Ford Coppola. Você nem sabe quem é a Francis Ford Coppola, ele não aparece no filme, mas é a ideia dele que ele passa para as outras pessoas para que as pessoas possam encenar, certo? Então o diretor, ele é muito isso, ok? Logicamente aqui, pessoal, eu vou ensinar para vocês algumas técnicas de como a gente utiliza o programa para a gente poder fazer a partir daí os nossos elementos. Até aqui, querem perguntar alguma coisa? Não, tranquilo pra mim. Beleza, gente. Bom, o que vocês estão vendo aqui na tela é o Photoshop, tá? Pessoal, se por um acaso vocês quiserem o Photoshop, né, mandem para mim um e-mail que eu mando para vocês. Não é essa versão que eu estou apresentando para vocês aqui na tela, tá? Porque essa versão aqui é da escola, tá? Eu tenho a minha, que eu uso lá, né? Que eu posso passar para vocês. Aí vocês mandam para mim um e-mail, eu mando para vocês o Photoshop, tá bom? Ok? É importante, pessoal, que vocês mandem no e-mail, tá? Por quê? Porque se vocês mandam no grupo, tem pessoas, assim, tá? Veja, eu não estou fazendo nada escondido, mas para vocês entenderem. Tem pessoas que também da escola estão dentro. E se eu falar que eu estou dando o programa, vão achar que a escola está dando o programa. E, gente, vira uma bagunça, tá? Fica uma bagunça aí tremenda. Então é importante que vocês mandem para mim por e-mail. Aí no e-mail eu consigo fazer, tá bom? Certo? É só falar assim, Certo. Jorge, manda para mim o Photoshop que eu mando, não tem problema nenhum. Bem, o que vocês estão vendo aqui é a tela do Photoshop, tá? Lógico, isso aqui são os últimos arquivos que eu criei aqui para a escola, tá? Ok? E o Photoshop, ele é um programa que ele trabalha com edição e elaboração de imagens, tá? Então, o Photoshop é um programa que trabalha com criação
e elaboração, criação e manipulação de imagens. Outra característica do Photoshop, o Photoshop é um programa que utiliza de imagens em bitmap, que é só pontos, para suas criações. Então eu tenho que lembrar o seguinte, lá tanto no Corel quanto no Illustrator, nós sempre trabalhamos com vetor, tá? Então a gente pegava o desenho, aumentava, diminuía, e aí a gente não tinha problema se ele ficava ou não distorcido. Aqui não. Aqui eu preciso ter sempre imagens em alta resolução para que eu possa poder manipular, certo? Então é isso que a gente sempre vai fazer. Nós vamos pegar umas imagens, nós vamos aprender a trabalhar com ele, tá? E N coisas a gente vai fazer aí. Então o Photoshop, ele é um programa que muita gente já pelo menos ouviu falar e tem uma vaga noção do que ele faz, tá? Certo? Por exemplo, você tira uma foto, aí a maioria das pessoas brinca assim, ó. Ah, joga lá no Photoshop e me deixa bonito ou bonita. Já ouviram falar isso, né? Sim. Ótimo. Por quê? Porque dá para fazer isso, tá? Você pode pegar uma fotografia, né, que tá bem bagunçada, bem ruim, bem escura, e você consegue deixar essa fotografia mais clara, você consegue deixar, tirar, por exemplo, rugas da pessoa, tirar marcas que a pessoa não quer, limpar a espinha, enfim. Dá para você fazer um monte de coisa com ele, tá? Você consegue fazer montagem, tá? Sabe aquilo? Ah, tira essa pessoa da foto porque eu não quero ela aqui. Dá para fazer isso, tá? Então o Photoshop, gente, ele é um programa que ele é bem conhecido porque ele tem, assim, ele tem tantas funcionalidades, né? Só que qual é o problema dele? O problema dele, como sempre, é que ele é um programa profissional. E muitas vezes a gente fica, para quem já fez aulas, como é que é o nome do negócio lá? Que já fez aulas por tutoriais do YouTube, às vezes a pessoa se frustra. Por quê? Porque no tutorial a coisa fica muito bacana e na hora que você vai fazer o seu não fica tão legal. Por quê? Porque a pessoa não explicou para você que aquelas ações que ele usou, né, naquela fotografia só servem para aquela fotografia. Se você pegar para uma outra, vai mudar totalmente a ação. Estão entendendo ou não? Sim, professor. Tá? Então eu preciso conhecer o que o Photoshop faz para aí sim eu conseguir aplicar essas funcionalidades no Photoshop, certo? Né? Eu conheço muita gente que começa a fazer pelo menos muito aluno meu já fez isso, já começou a fazer o curso, né? Ou melhor, comecei e fala assim, olha, eu comecei lá no YouTube, comecei a ver vídeo, mas eu não consigo criar nada, eu não consigo fazer nada, exatamente por causa disso. Porque a pessoa está muito presa no tutorial e só sabe fazer o tutorial, tá? Então a gente vai mudar um pouquinho aqui. Pessoal, Professor, pois não. desculpa, só uma dúvida. Sim. Na questão aqui que você fala de ser bitmap, né? Que são os pontos. Mesmo eu, sei lá, manipulando uma foto, alguma coisa do tipo, e eu for estampar numa caneca através da sublimação, não vai mudar nada, né? Eu consigo fazer isso. Consegue, tranquilo. Ah, tá Tá? bom. Porque assim, ó, a sublimação, se não me engano, ela só trabalha com arte fechada, né? Isso. Não tem problema, você vai conseguir sair. O que eu tô falando aqui é o seguinte, tá? Lembra lá quando a gente pegou lá, por exemplo, a gente fazia o desenho no Illustrator, aí a gente podia aumentar ou diminuir que a gente não perdia a qualidade, lembra disso? Sim. Aqui não. Aqui, dependendo da arte que você tiver, se você aumentar, ela vai ficar meio ruim, tá? Deixa eu só mostrar aqui como é que funciona isso, tá? Deixa eu cancelar isso aqui. Ó, vou entrar aqui na internet e deixa eu pegar uma arte aqui para você ver. Então, vou colocar aqui
sei lá, rosto. Eu vou pegar aqui uma imagem qualquer, eu vou pegar uma imagem pequena. Não, eu quero pequenininha. Deixa eu pegar aqui, tamanho. Pessoal, eu só vou explicar para vocês entenderem, tá? Como é que funciona. Ó. Não, isso aqui tá muito grande ainda. Tá, vou salvar essa imagem aqui, ó. Então, veja, ó. Eu peguei, salvei a imagem, né? Ela tá ali. Vou criar aqui um documento no Photoshop. Vou colocar um documento aqui de, sei lá, 2000 por 2000 pixels. Vou lá no menu Arquivo, colocar incorporado, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó. Então, veja, ó, eu coloquei a imagem, tá vendo? Ela está pequenininha. Tá? Se eu pegar e aumentar aqui, ó, ela tá um pouquinho, ela dá pra gente estar trabalhando. Tá vendo? Agora, eu vou aumentar essa imagem aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó, como é que ela começa a distorcer o pixel, tá vendo? Sim, professor. Então, esse que é o problema. Se eu pego essa imagem aqui e eu for imprimir desse jeito, essas falhas aqui vão ficar bem gritantes. Tá? Então, a gente não vai fazer isso. Então, a gente vai pegar algumas artes grandes e nós vamos trabalhar com elas aí, tá bom? Entendi. Tá? Mais alguma dúvida? Não, por enquanto só isso. Obrigada. Por nada. Bom, gente, então vamos lá, né? O que nós temos aqui agora, então, é a nossa tela. E, como sempre, quando eu estou nos programas da Adobe, primeiro eu tenho que fazer a saída, certo? Eu sempre tenho que falar para ele qual é o meu objetivo, certo? Ok? Logicamente, aqui no Photoshop, depois vocês vão ver que a gente vai abrir direto a foto, mas por enquanto a gente vai ver uma coisa um pouco diferente. Perdão. Então, vou vir aqui no Criar Novo. Tá? Agora, pessoal, aqui, tá? O que importa pra gente é a gente entender o que eu quero fazer. Eu quero fazer uma foto, eu quero fazer uma impressão, eu quero fazer uma arte, eu quero fazer algo para internet, eu quero fazer algo para celular, eu quero fazer algo para filme e vídeo, tá? Por quê? Porque aqui você vai ter os tamanhos pré-definidos, entenderam? Tá? Logicamente, quando a gente for fazer algumas artes aí, por exemplo, arte para story do Instagram, arte para o Facebook, arte para televisão, arte para internet, a gente vai ver que existem alguns tamanhos pré-prontos e a gente vai trabalhar aqui. Só que, como a gente vai fazer aqui um desenho, que nós chamamos de desenho livre, tá? Vocês lembram quando vocês tinham aula de desenho livre, né? Lá na escola, não? Sim. Ótimo. A mesma coisa que vai acontecer aqui. Então, quer dizer, eu vou fazer algo sem nenhum tema, ok? Mas eu preciso ter um espaço para fazer isso, ok? Então, vou vir aqui onde está escrito polegadas. Vocês conseguem enxergar aqui, pessoal? Sim, professor. E eu vou jogar pixels. Por quê? Porque pixels é sempre o tamanho da minha tela, ok? Então, vou fazer aqui um pixel de 800 por 800, não preciso de mais que isso. E eu tenho a resolução. O que é resolução mesmo? E aí, pessoal? O que é resolução? Ou melhor, eu uso a resolução para quê? Alguém lembra ou não? Não vou lembrar, professor. Muito bem. Resolução sempre é... Como? É a qualidade, né? Isso, é a qualidade da imagem. Pessoal, o que acontece, tá? Eu já comentei com vocês, para quem lembra, né? Que nós temos 3 padrões, por assim dizer, de resolução. Vocês lembram quais eram os números?
Eu não lembro. Patrícia, lembra ou não? Eu não lembro, professor. Sem problema, vamos lá. Ó, 72, 150 e 300. Lembrando que isso aqui é uma convenção, tá, gente? Pode mudar. O 72 quer dizer que é um arquivo que vai para a internet. O 150 é um arquivo que vai para vídeo. E o 300 é um arquivo que vai para uma impressão de perto, tá? Ok? Então vamos lá, né? Pegar o exemplo lá da Patrícia. Ela está fazendo uma arte que vai para sublimação. A sublimação, ela é uma arte que ela é de perto, entenderam? Então eu tenho que fazer sempre com 300 dpi a minha arte, ok? Depois vocês vão ver o seguinte, né? Só para vocês entenderem, por que eu estou falando isso em impressão de perto? Se você for no supermercado, aí você tá vendo lá uma geladeira, e vamos dizer que essa geladeira, ela tem uma arte feita ali. De longe, ela tá bonitinha. Conforme você vai chegando perto, você começa a ver umas imperfeições na arte. Por quê? Porque eu sou obrigado a diminuir a resolução, o DPI. Tá? É por isso que se tem esse nome. Bom, para a internet sempre vão ser 72 dpi, ok? E o vídeo sempre 150. Vocês já devem ter passado por isso. A pessoa fala assim, você está lá fazendo um cadastro na internet, aí coloca assim, ó, a imagem tem que ter não sei quantos mega, certo? Daí você foi lá, pegou uma imagem e colocou uma imagem com 300 dpi. Aí você está mandando essa imagem. E ela continua falando, ó, essa imagem está com 300, não tem, está no tamanho alto. Aí você vai diminuir o tamanho dela. E ela continua dando problema. Por quê? Porque o problema não é o tamanho físico, é a quantidade de dpi que você está colocando, que é a resolução. Por isso que para a internet sempre tem que ser 72. Entenderam isso ou não? Sim, professor. Beleza, né? Aí, o que a gente tem aqui, ó? Então, eu vou deixar aqui que eu estou fazendo para vídeo, então eu vou deixar 150 dpi. Por que eu chamo de dpi, né? Eu não, os programas. É uma sigla em inglês que quer dizer pontos por polegada. Então, você entendeu o seguinte, tá? Uma polegada, ela tem 2,54 centímetros. Se não me engano é isso, tá? Então, o que acontece? Quer dizer que no espaço de 2,54 centímetros, eu vou ter 72 pontos. Se eu fizer na web. Se eu fizer um vídeo, ele vai ter 150 pontos. E se eu tiver para impressão perto, eu vou ter 300 pontos. Ok? Então, isso que é qualidade, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, tá? Coloquei 800 aqui por 800, né? Não 8.000, né, Jorge? E eu vou falar que eu quero aqui, ó, com 150 dpi. Tá? Vou falar que eu quero as cores em RGB, que é o padrão para vídeo e para internet. E eu quero colocar a cor de fundo transparente. Pronto. E vamos dar um criar. Prontinho. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu espaço de trabalho, o que nós chamamos de tela de pintura ou Canva. Vai depender daí como que você estiver lendo. Certo? Dúvidas, pessoal? Não, professor. Beleza, né? Então, ó. Eu vou pegar aqui uma imagem para vocês verem. Para colocar uma imagem aqui, gente, é bem simples. Eu vou lá no menu Arquivo e vou vir em Colocar Incorporado. Aí eu vou pegar uma fotografia aqui, tá? Ó, vou pegar essa menina aqui comendo lanche. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Você está vendo, vocês não estão percebendo que não apareceu a menina.
Por quê? Porque na verdade, ó, ela tá aqui, ó. Esse é o tamanho da minha imagem. Só que ela não vai aparecer. Por quê? Porque ela só vai ser exibida dentro do Canva, dentro do espaço que eu gerei. Então eu vou ter que ir diminuindo aqui, ó, até aparecer a imagem da menina, ó. Entenderam? Ó, Sim. tá? Então nota, ó, isso que tá aqui fora, ó, não vai aparecer. Por quê? Porque o seu espaço de pintura é esse. Tá? Então isso já existe no Illustrator e no Corel. Só que como ele deixava eu ver, muitas vezes eu ficava meio perdido. No Photoshop não. Ele já fala para você, ó, esse é o tamanho que você tem e você tem que trabalhar nele aqui. Certo? Até aqui querem perguntar alguma coisa? Professor, Pois não. no caso daí, o fundo vai ter que ser sempre transparente, né? Não, aí é contigo. Entendeu? É você quem define, tá? Gente, eu nunca gosto de sempre falar para vocês, olha, tem que ser assim, porque é arte, entendeu, Bruno? Então, a arte ela vai ficar do seu jeito. Eu gosto de trabalhar com fundo transparente, por quê? Porque depois esse fundo eu posso colocar com a cor que eu quiser, né? E eu consigo já ter esse resultado um pouco mais rápido. Mas nada impede, depois que você está trabalhando, de você montar isso, entendeu? Ah, tá bom. Obrigado, Tá? professor. Vocês vão ver, pessoal, que o trabalho dentro do Photoshop, gente, ele é assim, ele é um dos mais dinâmicos que a gente tem, certo? Porque ele te deixa fazer um monte de coisa, desde que você saiba trabalhar com o programa, tá? Bem, então a gente abriu a nossa tela, ok? Aí o que acontece, gente? Vocês estão notando, ó, que eu vou ter a minha tela, certo? Sempre vou ter a régua, ok? Do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho as ferramentas. E do lado direito eu tenho as janelas, certo? Ok? E aqui em cima eu vou ter o menu para a gente poder trabalhar. E aqui, ó, nessa segunda guia, eu tenho as ferramentas do botão. Então, por exemplo, ó, aqui ele está mostrando para mim o do selecionador. Se eu pegar, por exemplo, o de zoom, olha lá, ó, ele já mudou. Se eu pegar o de caneta, ó, ele já mudou. Se eu pegar o do gradiente, tá? Notem que isso é muito similar ao que nós vimos no Corel, que a cada ferramenta que eu crio, eu vou pegando, ele vai mudando aqui. Outro elemento que é muito importante para vocês prestarem atenção dentro disso daqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho ferramentas que tem uma seta do lado aqui, ó. Consegue enxergar aí, pessoal? Sim. Beleza. Essa seta quer dizer que se você clicar nela, ó, manter pressionado o mouse, ela vai ter outras ferramentas dentro dela, ó. Certo? E aí, se você for aqui embaixo, ó, tá vendo que eu tenho essas reticências aqui? Essas reticências quer dizer que eu tenho outras ferramentas para trabalhar, ó. Certo? Então, o Photoshop, gente, dos programas, ele é o programa que você tem mais recursos para utilizar, tá? Ele tem uma gama de recursos para ser trabalhada, daí eu preciso ver isso de uma maneira interessante. Até aqui, querem perguntar alguma coisa? Professor, Oi. só mais uma dúvida. Pois não. Eu trabalhando, por exemplo, nessa mulher aí, se fosse para mim colocar ela numa caneca, eu salvo, depois que eu trabalhar e fazer da forma que eu desejar, aí eu posso salvar isso de, não sei em que tipo de, como se diz, de Formato. arquivo, Ah. de formato, e aí eu vou conseguir passar para lá, por exemplo, Sim. para continuar criando a arte, enfim. Sim, muito bem. Não sei se é isso. Então vamos lá. O que acontece, né?
eu tenho que sempre entender que todos os programas, não importa qual seja, criam dois formatos. O que nós chamamos de editável e o que nós chamamos de compilado. Já ouviram falar disso, né? Sim ou não? Compilados, não. Muito bem. Então, o que acontece? O editável, ele precisa de um programa específico para poder abrir e fazer as alterações. Por exemplo, tá, imagine assim, tá, Patrícia? Você chegou lá, aí o seu cliente mandou para você uma arte em Corel, certo? Para você abrir essa arte, você precisa do quê? Ter o Corel. Ter o Corel, tá? Aí, vamos dizer o seguinte, que o seu cliente mandou uma arte para você no Corel 2022 e você tem o Corel 2021. Você vai conseguir abrir? Também não, ele tem que mandar na versão... Exatamente, tá? Ele tem que mandar na mesma versão. Isso é um problema. Por quê? Porque nem todo mundo vai estar no mesmo, programa. Então, eu tenho o que nós chamamos de compilado, que é o quê? É o arquivo que se abre em diversos programas. Agora, aí você vai falar assim para o seu cliente, olha, essa arte que você está mandando para mim, ela não pode ser em Corel. Manda em JPG, manda em PNG, manda em GIF, não é isso? Isso, é isso Ótimo, mesmo. isso é um compilado. Ah, entendi. Entendeu? Então eu posso salvar dessa forma que eu vou conseguir manipular lá Isso, a também. gente vai conseguir manipular. Só que tem uma coisa, na verdade, o compilado você nunca salva, você exporta. Eu sei que o nome é meio complicado, tá? Mas é só pra gente poder entender. Porque Sim. você salva o arquivo que vai ser editado, tá? Que nem, por exemplo, você tá lá no Word, tá? Então você vai lá no Word e você tá digitando o texto, ok? Sim. Aí o que acontece? Você vai mandar esse texto. Se a pessoa não tiver Word, eu sei que é muito raro acontecer isso, mas se ela não tiver, ela não consegue abrir o arquivo. Então você tem que mandar em PDF. Entendi. Por quê? Porque o PDF, ele pode. Só que você não vai lá no menu arquivo salvar PDF. Não, você tem que ir lá procurar alguma ação que deixe você transformar em PDF, tá? É a mesma coisa aqui, tá? Se eu for aqui no menu arquivo salvar, ó, ou salvar como, tanto faz, você vai notar, ó, que aqui ele só me dá as opções de arquivo, né? Aqui eu peguei salvar como, né? Mas se eu for aqui no arquivo salvar, deixa eu ver. Ó, que legal. Ele me dá algumas versões aqui. Só que para ficar mais fácil, você faz isso aqui, ó. Arquivo exportar. Aí você vem no exportar como. E você procura aqui, tá vendo? Ó, formato PNG. Ah, legal. Aham, Tá? tá bom. É muito mais fácil. Sim, legal. Porque quando você salva, ele vai salvar para você em um formato que você precisa do Photoshop para trabalhar. Sim, entendi. Certo? Tá Pessoal, certo. Obrigado. por nada. Gente, até aqui, querem perguntar alguma coisa? Estou entendendo. Tudo certo, professor. Beleza, né? Ok. Bom, então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou explicar para vocês algumas ações que a gente vai utilizar para poder brincar aqui no Photoshop, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ensinar vocês a tirar pessoas de uma fotografia. Vocês vão ver que não tem segredo nenhum e é até rápido fazer isso, tá? Bem, então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar na internet, né? E conforme os sites que eu passar aqui para vocês, pessoal, é interessante vocês marcarem, tá? Então eu vou entrar num site chamado Pexels. Pexels, tá? Tá vendo aqui, ó? Se escreve Pexels. Então esse site Pexels, e tem um outro também chamado Unsplash. Unsplash. São sites que
disponibilizam fotos em alta qualidade de maneira gratuita, certo? Então você pode utilizar essas fotos aqui para fazer seus arquivos, que você não vai pagar nada de direito autoral, certo? Ok? Tá? Então, por exemplo, lá no YouTube, quando você está lá no Google e pega a foto, muitas fotos ali têm direitos autorais. Então, se você for utilizar essas fotos num arquivo seu, você pode ter que pagar direito autoral. Aqui não. Por quê? Porque essas fotos já foram disponibilizadas pelos donos dela para exatamente isso. É mais ou menos assim, ó. Eu vou lá, faço um monte de fotografia, certo? Aí o cliente escolheu 2, 3 fotos. Aí ele fala, ó, essa daí você pode jogar fora, né? Você pode usar como você quiser. E eu posso colocar para disponibilizar gratuitamente, certo? Sempre que eu falar para vocês alguma coisa, gente, sempre vai ter um porém. O porém que um monte de gente conhece isso. Então, se você começa a utilizar muita foto aqui, principalmente de pessoas, tá? O que vai acontecer? O pessoal fala, nossa, o cara utilizou aquela foto ali, eu já vi isso de graça, entendeu? Então fica meio chato, tá? É por isso que o legal é você montar suas fotos mesmo, tá? Mas aqui para aula e para vocês treinarem, não tem problema nenhum. Então vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, tá? Vou pedir aqui, ó, para colocar uma foto, e o importante é vocês lembrarem que eu sempre vou colocar os termos em inglês. Por quê? Porque os termos em inglês, o resultado vai ser maior, tá? Então eu vou colocar aqui beach, e daí eu vou trazer uma fotografia com praia, tá? Deixa eu ver. Beleza, eu vou pegar essa fotografia aqui. Agora prestem atenção aqui, gente. Quando eu clico na foto, ó, você vai ver que aqui, ó, ele tem os tamanhos dela, tá vendo, ó? Estão conseguindo enxergar aí, gente? Sim, professor. Ó, então você tem lá, ó, 4.502 por 3.364, 1.920. Então, são tamanhos grandes que dá para utilizar de uma maneira legal. Então, eu vou pegar esse original aqui e vou clicar em baixar no tamanho selecionado. Pronto. Espera um pouquinho, baixou, pronto. Agora é só usar a foto. Difícil? Não, professor. Tranquilo, né? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no Photoshop e eu vou abrir diretamente a fotografia. Eu não vou criar o Canva, tá? Aí eu faço isso, ó. Arquivo, abrir. Tá? Vou lá no Downloads e pego a fotografia. Prontinho, tá aqui. Tá? Só que, ó, essa foto ela tá enorme. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir essa foto sem perder a qualidade. Então, eu vou utilizar o seguinte atalho, né? Ctrl junto com a tecla Alt, junto com a tecla I. O que ela vai fazer? Ela abre as informações para poder manipular as dimensões da imagem. Certo? Então, ó, vou vir aqui nesse desenho, vou apertar Ctrl Alt I, certo? Ó, então só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa imagem aqui, ó. Olha o tamanho dessa imagem em centímetro. De largura, ela está com 158. Então ela tem 1,5 m, pouco mais aí, de 1,5 m de tamanho de imagem. Certo? Pessoal,
logicamente eu não vou trabalhar com uma imagem desse tamanho, certo? Eu vou trabalhar com uma imagem bem menor, porque eu quero fazer essa imagem, sei lá, para internet, por exemplo, né? Imagine assim, tá? De novo, vou pegar o exemplo da Patrícia. Ela vai fazer uma caneca. Você não tem uma caneca de largura com 1,5 m, não é isso? Você vai ter lá, sei lá, eu acho. Sim, 20 por 8, por 9. Isso, 20 centímetros. Então, então eu tenho que diminuir essa imagem, porque não dá para eu trabalhar com ela. Aí o que acontece, gente? Eu vou pegar aqui e eu vou mudar para pixels. Jorge, eu quero trabalhar com centímetros. Pode? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos dizer que eu vou fazer uma caneca aqui, ó. Tá vendo isso aqui, pessoal, ó, que tem largura e altura aqui, ó? Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar 20 centímetros. E a resolução eu vou deixar em 150. Agora, preste atenção aqui. Eu coloco 150, tá? Aí, eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Tá vendo onde está escrito esse reamostrar aqui? Sim. Eu vou vir aqui, ó, e vou deixar essa opção aqui, ó. Bicúbico mais suave. Tá? Olha lá, não sei se vocês conseguiram ver a diferença que deu aqui, ó, na minha imagem. Conseguiram perceber, não? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Vou colocar como estava antes. Ó, vou colocar aqui, ó. Preservar detalhes. Não sei se vocês conseguem ver que está bem zoado aqui do lado, ó. Conseguiram ver? Dá uma boa olhada aqui, ó, nesse braço dela aqui, ó, nessa parte aqui do braço, ó. Sim. Eu vou vir aqui de novo, ó. Opa, cadê você? Eu vou vir aqui de novo e vou colocar aqui, ó. Bicúbico mais suave. Olha lá como o braço dela ficou mais liso. Conseguiram ver essa diferença? Sim. Beleza, tá? Gente, tem muita coisa que eu vou falar pra vocês hoje que vocês não vão conseguir enxergar a primeiro momento, tá? Mas eu vou, a gente vai ver isso com o tempo. Aí eu vou pegar aqui e vou dar OK. Pronto, diminuiu a imagem. Certo? Até aqui, gente, dúvidas? Não, professor. Beleza. Agora, o que acontece? Ó? Nota que a minha imagem parece que ficou muito pequenininha. Aí eu faço o seguinte. Eu aperto o atalho Ctrl junto com o número 0. O que ele vai fazer? Ele traz a imagem para o tamanho total da tela. Ó, então vou vir aqui, Ctrl 0. Muito bem. Agora nós vamos falar de duas coisas que são fundamentais para vocês entenderem o Photoshop. Se vocês não entenderem isso que eu vou explicar, começar a explicar para vocês, vocês não vão entender Photoshop. Que são camadas e seleção, tá? Tá vendo aqui, ó, que eu tenho do lado direito aqui, ó, escrito plano de fundo? Conseguiram enxergar aqui? Sim, professor. Isso é uma camada. Então, essa camada, conforme eu vou fazendo os desenhos, elas vão aumentando o número de elementos para vocês, tá? Então a gente sempre vai trabalhar com a camada, certo? E aqui nós vamos mexer agora é com a seleção. Então a seleção, o que ela vai fazer? A seleção, ela altera uma parte marcada na camada. Certo? Então, o que eu quero fazer? Eu falei que eu quero tirar a moça aqui do fundo, não é isso? Falei pra vocês, a gente vai tirar uma pessoa da imagem, correto? Sim. Bom, aí, pessoal, nós vamos ter ferramentas de seleção. Gente, tem um monte, tá? Eu vou utilizar uma para ficar um pouquinho mais fácil para a gente fazer aqui, tá? Depois a gente vai explicando. Então, eu vou pegar essa daqui que nós chamamos de laço poligonal. Aí com o mouse, ó, eu vou fazer uma marcação, ó, utilizando o que eu quero da pessoa aqui, ó, tá vendo, ó?
certo? Então vocês conseguem perceber que ficou um tracejado aí? Sim. Ótimo. Esse tracejado quer dizer então que eu marquei essa parte, tá? Então se eu vier aqui, ó, apertar por exemplo Alt e Delete, ó, ele vai pintar só aquilo que estava selecionado, tá? Entenderam o que a seleção faz? Sim, professor. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou aqui no menu Editar, vou aqui em Preencher e vou falar que eu quero que ele seja sensível ao conteúdo e vou dar OK. Esperar um pouquinho, olha lá que legal. Certo? Que maravilha. Tá. Mas vai falar assim, mas Jorge, ficou um monte de coisa falha aí. Tá, então vamos arrumar isso aqui. Ó. Certo? Então, vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl D e vou fazer de novo a seleção, ó. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó, vem aqui, selecionei, tá vendo, ó? Só que para ela não ficar tão assim, eu vou fazer duas ações. Vocês estão enxergando aqui onde está escrito selecionar, pessoal? Sim. Ótimo. Eu vou aqui no selecionar e vou aqui onde está escrito modificar e primeiro eu vou fazer uma expansão. Eu vou falar que eu quero expandir mais uns 10 pixels aqui, ó. E para ele não ficar tão gritante, eu vou vir aqui no menu selecionar, modificar e vou vir em suavização. E vou colocar 20 pixels. Tá? Agora eu vou lá de novo no menu selecionar, modificar, selecionar, editar, desculpa gente, editar, preencher e sensível ao conteúdo. Olha lá, ó, já ficou um pouquinho melhor, tá? Mas Jorge, ficou a sombra dela aqui, ó. Então eu vou pegar e vou tirar essa sombra, ó. Vou lá no menu selecionar, aqui eu só vou pegar, pessoal, e deixar um pouco mais suave, tá? Vou lá no menu editar, preencher, pronto. Olha lá. Tudo bem? Sim, professor. Ótimo. Pessoal, é assim que você tira ex-namorado, ex-namorada, ex-marido de fotografia, tá? Aprenderam uma coisinha bem rápida. Querem perguntar alguma coisa? Sim, não, mais ou menos. Não, professor, mas bem legal. Legal Beleza, mesmo. né? Gente, então, notem que gente, aqui a gente vai ver bastante coisa para vocês entenderem o que ele faz, tá? Eu vou pegar uma arte que eu fiz aqui, que está dentro das minhas artes, só para vocês entenderem um pouco o processo de criação de uma arte no Photoshop, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse daqui é legal, que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, eu quero pegar essa e quero pegar uma outra também, que é muito bacana. Aqui. Ó, essa que eu vou mostrar aqui para vocês agora é uma criação minha, baseado na Alice no País das Maravilhas, tá? Vocês conseguem enxergar aqui do lado direito um monte de coisinha aqui? Sim. Ótimo. Isso são as camadas. Então o que acontece, gente? Eu vou tirar as camadas para vocês verem, ó. Tá?
Logicamente assim, lembra que eu falei para vocês, eu estava com um projeto na cabeça, aí eu fui fazendo a arte para vocês e depois para vocês verem, ó. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar o fundo, ó. Então comecei com esse fundo. Aí eu dei uma aumentada no fundo, aí dupliquei o fundo, ó. Depois eu cortei o fundo, tá? Vou tirar isso daqui que não tem necessidade agora. Aí eu coloquei as nuvens. Aí eu coloquei de novo mais nuvens. Deixa eu pegar isso aqui. Depois eu fiz uma sombra com as árvores, ó. Depois eu coloquei um fundo aqui meio amarelado, ó. Depois eu coloquei a baleia. Aí na baleia eu coloquei um pedaço de terra na baleia. Tá vendo, ó? Depois que eu coloquei esse pedaço de terra na baleia, eu coloquei um castelo lá em cima. Tá? E eu fiz uma sombra para ele, ó. Aí eu coloquei a menina, coloquei uma sombra da menina. Aí eu fui brincando com as cores, ó. Certo? Depois eu dei um brilho para ela. E daí eu fui trabalhando com as cores de fundo, ó, para dar uns destaques bem bacana no meu desenho, ó. Certo? Olha lá que legal. Ok? Isso é uma composição de imagem. A gente vai aprender a fazer esse tipo de coisa. Tá? Então veja, o conhecimento em seleção e camadas, ele é fundamental para você poder fazer esse tipo de arte. Ok? Certo. E o outro que eu quero mostrar para vocês é uma colorização que eu também fiz. Tá? Ó. Deixa eu trazer tirar todas as camadas aqui para vocês entenderem. Pessoal, a gente vai aprender a fazer tudo isso, tá? Podem ficar tranquilos. Então, essa é a imagem original, tá? Então, essa aqui é a imagem original. Aí eu comecei a brincar, ó. Aí eu coloquei o tom de pele. Aí eu dei uma arrumada um pouco no tom de pele, ó. Tá vendo? Ó, fui arrumando o tom de pele. Aí eu pintei a calça dela, ó. Aí fui dar arrumada no tom da calça, tá? Ó. Aí eu fui brincando com a imagem. Eu não sei se essa é a cor da Sophia Loren, tá, gente? Eu só fui brincando aqui, ó. Tá? Tá vendo, ó? Aí eu vou criando várias camadas para poder aplicar dentro do desenho, ó. Até aqui, querem perguntar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então assim, gente, notem que eu tenho que me basear em alguma coisa para poder chegar onde eu quero, tá? Então, você nunca vai fazer isso aqui em 2 tapas, você não vai fazer isso em meia hora, certo? É um pouquinho mais trabalhoso. Bem, até aqui, querem perguntar alguma coisa? Tudo certo, professor. Beleza, tá? Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com... Nós vamos criar um efeito de criar um desenho da original, tá? Com recursos nativos do Excel. Desculpa, do Photoshop, tá? É que eu dou tanto aula de Excel, gente, que fica isso na cabeça, tá? Então vamos lá. Eu quero criar uma ideia de espaço sideral, certo? É o seguinte, a gente vai entender agora algumas coisas. Primeiro, como que eu trabalho uma camada, como que eu pinto uma camada, como que eu crio elementos dessa camada e como que eu jogo efeitos nessa camada, tá? Então vão ser vários recursos aí, certo? Lembrando que a aula está sendo gravada, então vai dar para vocês acompanharem legal esse objeto. Então eu vou começar criando um documento. Então eu vou vir aqui no criar novo, vou pedir, tá?
esse documento, sei lá, 1000 de pixels por 800, vou jogar 150 e vou colocar o fundo transparente. Certo? Agora aqui, pessoal, tá vendo que eu tenho dois quadradinhos aqui do lado, ó? Sim. Ótimo. Esse que está aqui na frente eu chamo de cor de primeiro plano. E esse que está aqui atrás eu chamo de cor de segundo plano. Certo? Então, as cores padrão sempre vão ser preta e branca. Certo? E como que eu faço para habilitar as cores padrão? É só apertar a letra D. Então você está vendo aqui, ó, tá tudo preto, aperta a letra D, ficou preto e branco. Então, eu quero pintar minha camada. Tá vendo aqui onde está escrito camada, ó? Sim, professor. Beleza. Então é o seguinte. Pintar com a cor de primeiro plano. Como é que eu faço? Eu aperto o Alt mais Delete ou a Backspace. Tá? Então, ó, eu estou na camada selecionada. Como que eu sei que eu estou na camada selecionada? Por duas coisas, para vocês entenderem bem esse processo aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, que está escrito camada 1, né? Ela ficou um negócio cinza aqui, né? E tem 4 trenzinhos aqui, ó, branco. Estão enxergando, gente? Estamos sim, professor. Ótimo. Esses 4 risquinhos quer dizer que essa camada está selecionada. Então eu estou mexendo com ela, tá? Então vamos lá. Vou tirar esse trem aqui. Aí, se eu apertar Alt e Delete, ó, ela vai pintar de preto. Por que que ela pintou de preto? Porque eu estou nesse elemento de acordo com o objeto que eu estou trabalhando. Certo? Aí eu tenho outra, se eu quero pintar com segundo plano, com a cor de segundo eu aperto a tecla Ctrl mais Delete ou Backspace. Tanto é a mesma coisa, tá? Aí o meu fundo tá branco. Se eu apertar Ctrl Delete, ele vai pintar de branco. Essa é a diferença, tá? Ok? Bom, então vamos lá. A ideia aqui, gente, é a gente criar estrelas, certo? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui para mostrar para vocês. Ó. O que nós vamos fazer aqui, deixa eu esperar ele baixar para vocês verem, ó. Vamos, filhinho. Como eu falei, tá, gente? Ao vivo tem que esperar ele trabalhar, tá? Ó. Então, a ideia é fazer isso, tá vendo, ó? Certo? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, né, e vou pintar de preto. Então, vou apertar Alt e Delete. Certo? Aí, eu vou criar esse monte de estrelas aqui, tá vendo, ó? Então, a ideia agora é a gente criar esse monte de estrelas aqui, ó. Vocês vão ver como que é facinho fazer isso.
eu vou aplicar um efeito que nós chamamos de ruído, tá? Efeito e filtro é a mesma coisa, certo? Então, quando eu falo de efeito, eu estou falando de filtros. Ó, então vou lá no menu filtro, ruído, adicionar ruído, tá? Vou falar que eu quero deixar isso aqui com uma disposição gaussiana e vou pegar isso aqui, ó, e vou trazer até chegar tudo branco aqui, ó. Tudo bem, gente? Sim, professor. Beleza. E aqui, gente, tá vendo que tá escrito monocromático? Então esse monocromático, ó, se eu não habilitar ele vai ficar colorido, mas eu não quero, eu quero que ele fique preto e branco. Tá? Opa, pessoal, eu sem querer, eu peguei o cancelar, tá? É dar ok ali. Agora é o seguinte, eu vou duplicar essa camada. Então, para duplicar a camada, nós utilizamos o atalho Ctrl J. Aí você vai falar assim, mas Jorge, por que eu tenho que duplicar a camada? Tá? É importante a gente lembrar que todos os programas, principalmente de arte, eles são baseados em algo do passado, tá? Então, quando a gente trabalhava com desenho na publicidade antigamente, nós não tínhamos nenhum programa. Era tudo na raça, certo? Então, imagine o seguinte. A pessoa ia lá e fala assim, olha, eu quero que você faça a publicidade de uma, sei lá, uma marca de cerveja e tem que ter uma mulher, tem que ter cerveja, tem que ter o fundo do Rio de Janeiro, tem que ter uma mesa de bar, enfim. Então, ao invés da gente pegar e fazer um desenho só numa folha, cada elemento eu fazia numa folha separada. Então, por exemplo, eu fazia a mulher num papel vegetal, fazia a mesa de bar num outro papel vegetal, fazia sei lá, o cenário num outro papel vegetal. Por quê? Porque se o cliente quisesse trocar um ou outro elemento, eu não teria que desenhar de novo, eu só trocaria o papel vegetal, tá? Isso o Photoshop ele manteve. Então, cada coisa que eu estiver desenhando, que nem, ó, por exemplo, quando eu mostrei aqui para vocês a Alice, tá? Cadê você? Ó. Então, vocês estão vendo. Então, se a pessoa chegou e falou, eu não quero a Alice mais, é só vir aqui e tirar a Alice, ó. Entenderam? Então, é isso que a gente faz quando eu estou trabalhando com o desenho do Photoshop. Eu vou criando os elementos dentro de várias camadas, porque daí, quando eu precisar criar alguma coisa ou separar alguma coisa, eu não faço todo o desenho, eu faço na camada. Isso está claro para vocês ou não? Para mim, sim, professor. Beleza. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. E como que eu faço para duplicar a camada? É só manter selecionada a camada e dar o Ctrl J. Olha lá, ó. Aí eu tenho duas camadas. Mas, Jorge, como é que eu faço para que não fique, que eu não tenha dúvidas na hora de montar? Você nomeia a camada. Como é que você faz? Você dá um duplo clique aqui nela. Aí você vai colocar assim, ó. Camada fundo. Melhor, estrelas fundo. Que é o nome que eu vou estar trabalhando para ela. Essa aqui de cima eu vou chamar de estrelas frente. Certo? E vocês estão notando, pessoal, que eu tenho um olho aqui, ó.
Isso quer dizer o seguinte, ó, quer ver? Eu vou fazer aqui uma outra camada, só para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou colocar uma camada aqui intermediária. Aí eu vou pegar o pincel e vou começar a brincar aqui, ó. Tá? Vocês estão enxergando alguma coisa que eu estou fazendo? Não, professor. Sim, por quê? Porque a minha camada estrelas frente, ó, ela tá em cima. Se eu esconder, olha lá, ó. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com as camadas, gente, é importante isso, eu saber qual é a camada que eu estou manipulando. E como que eu sei qual é a camada que eu estou manipulando? Olha aqui, ó. Porque ela vai ficar, ó, o fundo cinza mais claro e as 4 trenzinho branco aqui, ó. Então é essa camada que eu estou manipulando. Então se eu fizer qualquer coisa aqui, tá? Com esse desenho, ó, eu não estou enxergando, mas ele está sendo feito. Ok? E por que que isso é importante vocês lembrarem, vocês entenderem? Porque às vezes você está mexendo com a coisa, com a camada, você está fazendo um monte de alteração, só que não na camada que tem que ser feita. Aí você está fazendo na camada anterior, tá? Logicamente eu vou explicar para vocês como que a gente bloqueia, enfim, tá? Mas, Professor, oi. desculpa. Aí eu tenho que tirar, deixar clicado, então, né, na de cima, por exemplo, se eu estiver usando a segunda. sei lá. Isso, eu tenho que sempre deixar, aqui ó, tá vendo esse olho aqui ó? Isso, aham. Olha lá, Ah, tá. eu tiro o olho porque daí eu tô enxergando, tá? E consegue visualizar depois um conjunto, por exemplo? Então, aí vai depender Só do que pra você ver. está fazendo, ó, quer ver? Deixa eu pegar de novo a imagem aqui, ó, quer ver? Pegar lá só para vocês entenderem. Pessoal, é importante vocês perguntarem mesmo, tá? Porque senão vai passar muita coisa batida e vocês estão vendo que o Photoshop tem um monte de coisa, ó. Então, por exemplo, você vai ver aqui, ó, eu vou pegar, ó, eu vou deixar só a Alice. Eu vou tirar agora o restante, ó. Então você vai notar que na camada da Alice, eu só tenho ela. Ó. Tá vendo? Ó, só tem ela. É por isso que eu Sim. consigo trabalhar as outras coisas. Agora, por exemplo, ó, nessa camada aqui, ó, que eu tenho a Terra, eu não tenho como, o que eu fizer vai ficar embaixo dela, porque eu só estou conseguindo enxergar o fundo da Terra ali. Tá entendendo ou não? Sim, estou Tá? entendendo. Então é isso. Então, para você poder, é por isso que, de novo, você faz o projeto na tua cabeça, né? Lembra que eu expliquei para vocês lá no Illustrator? Que o que eu faço primeiro? Eu pego um pedaço de papel, faço nem que seja um rascunho bem mais ou menos, e depois eu vou aplicar isso no programa, para eu ter uma ideia do que eu quero, tá? Gente, isso daqui que eu tô mostrando para vocês, tanto a Alice quanto a fotografia da Sofia Loren, não vem do nada, entendeu? Eu tô sentado, eu tô estudando, eu tô vendo, e logicamente isso que eu tô mostrando para vocês é o projeto finalizado, tá? Isso demora pra caramba pra você chegar a fazer, certo? Não o chegar a fazer, mas o chegar no que você quer, que são duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, toda aula que eu trago para vocês aqui, pessoal, é porque eu já fiz, já experimentei, já testei, tá? Então, é por isso que parece ser rápido fazer. Mas quando vocês estiverem criando de vocês vão notar que não é assim tão rapidinho não, tá? Mais alguma dúvida, gente? Não, professor, obrigado. Por nada. Então, vamos lá, gente. Então, agora, esse planeta aqui, ó, tá? Essa estrela fundo, eu vou começar a brincar com ela. Primeira coisa que eu vou fazer, vocês estão notando, ó, que o efeito, ele tá bem chatinho, ó, tá vendo? Tá bem uma coisa, aquilo de televisão antiga. Eu quero dar uma deformada nele um pouquinho, tá? Para ele não ficar tão quadradão. Eu faço o seguinte, ó, vou no menu filtro e vou dar uma desfocada nele. E vou vir aqui, ó, no filtro, desfoque gaussiano. Esse desfoque gaussiano quer dizer que ele vai desfocar de fora para dentro. E eu vou colocar aqui, ó, 0,2. Não, 5. Tá? Acho que ficou muito forte. Vou colocar 0,3 aqui.
Aí, ó, já deu uma desfocada, estão vendo? Sim, professor. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar os níveis, certo? Então, níveis de tons. Isso é importantíssimo vocês guardarem. Toda e qualquer imagem tem somente 3 tons. Não estamos falando de tons de cores, estamos falando de tom da imagem, que são eles: sombra, brilho e médio. Certo? Tá? Vou explicar isso melhor para vocês. Então você foi, você pegou aqui, ó, abriu a cor, e eu estou na cor vermelha aqui, tá vendo, ó? Então o que que acontece? Aqui em cima, tá vendo que tá branco, ó? Então isso que tá branco é o tom de brilho. O que está aqui mais ou menos no centro é o tom médio. E o que está mais para baixo são as sombras. Certo? Então se eu peguei uma imagem bem aqui em cima, ó, como tom médio, tá? Então eu só vou ter brilho e um pouquinho menos de sombra. Certo? Então sempre assim, ó. Se eu pegar essa imagem aqui, ó, coloquei aqui, o que tiver para baixo dele vai ser sombra e o que tiver para cima vai ser brilho. Isso tá claro para vocês, não? Para mim, sim, professor. Beleza, né? Logicamente, a gente vai trabalhar isso mais, tá? Bem, aí eu vou aplicar aqui os níveis. Então, eu vou vir aqui, ó, no menu Imagem, Ajuste e vou pregar por níveis. Ou eu posso também dar o Ctrl L, certo? Então, o que que faz o Ctrl junto com a letra L? Ele faz o quê? Ele abre os níveis de tom. Vou dar um Ctrl L e olha o que que acontece aqui, gente. Pessoal, quando eu falar agulha para vocês, tá? Então guardem esse nome. São essas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Então agulha são esses 3 desenhos. E reparem uma coisa. A agulha da esquerda, ela tá bem mais escura. Então é a sombra. A agulha do meio, ela tá cinza. Então é o tom médio. E a agulha da direita, ela tá branca. Então elas são o brilho. Certo? Então como que eu vou fazer agora para transformar isso daqui em estrelas? Ó, eu vou pegar aqui, ó, esse brilho e vou trazer, melhor, pegar o tom médio, eu vou trazer um pouco mais para a direita, ó. E a sombra eu vou trazer bastante para a direita aqui, ó. Olha lá que legal, ó. Aí ele vai criando para você as estrelas ali, ó. Estão vendo? Sim, muito legal, professor. Tá? Então, gente, você não precisa ficar se matando para fazer estrela, tá? Ó. Pronto. Fiz aqui o meu primeiro trabalho com estrelas. Entenderam? Sim, professor, muito legal. Obrigado. Aí você pergunta, mas como que você sabe dessas coisas? É sofrendo, tá, gente? Desculpa o termo, mas é isso. Você vai sofrer para poder saber fazer as coisas, tá? Logicamente, eu já estou explicando para vocês aqui o caminho das pedras. Mas a gente consegue fazer esse tipo de coisa entendendo o que o processo faz, tá? Então vamos lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa para as estrelas da frente. Então vou vir aqui nele, ó, estrelas frente. Vou lá no menu filtro, vou desfocar e desfoque gaussiano. E vou jogar aqui, pessoal, acho que um ponto, acho que vai dar certo. Ó. E daí eu vou dar um Ctrl L.
Olha lá, ó. Notem, gente, que agora o meu gráfico mudou, tá vendo? Né? Ele ficou um pouco mais reto aqui, ó. E vou fazer o mesmo processo. Vou pegar isso daqui, ó, puxar para a direita, ó. Tá vendo aqui, ó? E esse aqui um pouco para a esquerda. Ó. Pronto. Aí eu já fiz aqui, ó, uns pontos maiores. Certo? Até aqui querem perguntar alguma coisa? Tudo certo, professor. Beleza. Aí nós vamos falar agora sobre canais. Quando a gente falar de canais, o que são os canais? Os canais são as cores que estão na imagem. Então, quais cores vocês estão enxergando aqui? E aí, pessoal, quais cores estão enxergando nessa imagem aqui? O branco e o preto, professor. O branco e o preto. Então, eu vou separar os canais. Eu vou separar o que é preto do branco. Certo? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai lá no menu Janela e vai procurar por canais. Aí ele vai abrir aqui para você, ó. Tá? Daí, você vai ver o seguinte. Que toda vez que eu tiver um tracejado, quer dizer que eu vou selecionar alguma coisa, certo? Então eu quero selecionar, eu quero falar para ele separar o branco do preto. Aí eu vou clicar aqui, ó. Prontinho. Pessoal, eu sei que está muito pequenininho, mas acredita em mim, ele está separando. Não sei se vocês conseguem ver que está piscando ali, ó. Estão percebendo isso, não? Sim, professor. Ótimo. Isso que está piscando é o nosso fundo. Agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui onde está escrito estrelas frente e eu vou dar um Ctrl J, tá? O Ctrl J ele vai duplicar essa seleção, tá? E olha que legal agora, ó. Agora eu seleciono estrelas frente e jogo fora. Olha lá que legal, ó. Tá? Deixa eu... Estão vendo, ó? Que ele fica mais brilhante aqui, ó. Sim ou não? Sim, professor. Beleza, né? Deixa eu fazer de novo isso aqui, pessoal. Que eu acho que ele ficou muito pequenininho. Eu quero uma coisa mais forte aí. Isso, e aqui tá. Eu quero só uns pontinhos. Ele pegou muito ponto. Eu quero só 1 ou 2 pontos aqui. Agora sim vai ficar legal. Isso. Gente, o processo é que eu vou fazer o mesmo, tá? Vou lá no canais, seleciono, vou no camadas, dou um Ctrl J. Isso, agora deu certo. Ó, pessoal, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses canais que eu criei aqui ficarem um pouco mais fortes. Então eu vou aplicar um efeito de brilho. Efeito, gente, é sempre FX aqui, ó. E vou colocar um brilho externo. Vou falar que eu quero esse brilho na cor amarela, um azul. Acho que um azul vai ficar legal. Vou colocar aqui precisa, não, tem que colocar o mais suave mesmo. E vou diminuir, aumentar um pouquinho os pontos aqui. Não, acho que eu colocar uns 20. Ainda ficou pouca coisa. Mas esse azul não ficou legal, tem que ser um... Isso, acho que esse amarelo vai dar certo.
Pessoal, isso tudo eu vou explicar para vocês depois, tá? Eu acho que... Isso, ficou legalzinho. Ó, deixa eu só trocar aqui, colocar um pouco mais forte esse amarelo. Isso. Ó, gente. Então, dá uma olhadinha, ó. Tá vendo que agora ele vai sumindo ali, ó, os pontos? Tá? Pessoal, até aqui, querem perguntar alguma coisa? Não. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar e eu vou gerar esse efeito aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Essas duas camadas aqui agora, ela tem que ser uma só. Então, eu vou selecionar as duas e vou dar um Ctrl E. Então, o Ctrl E, ele gera para vocês uma coisa bem mais... vai ficar uma camada só, tá? Aí eu vou gerar uma nova camada e vou chamar essa camada de nuvens. Tá? Então, eu vou lá no menu Filtro, Renderização, Nuvens. Olha lá, ó, tá? Vou lá de novo, ó. Filtro, Renderização, Nuvens, para vocês entenderem o processo. Só que aí, pessoal, eu tenho uma coisa que nós chamamos de comportamento das camadas. Então, o comportamento das camadas é como as camadas ficam sobrepostas. Certo? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vocês estão vendo que aqui em cima tem uma coisinha escrito normal. Estão vendo aqui, ó? Sim. Então, eu posso trocar esse normal para vários tipos de comportamento. Então, eu vou vir aqui onde está escrito normal, ó. Nota que apareceu várias opções. Aí você vai vendo, ó, que conforme você vai passando o mouse, ó, ele vai fazendo outro tipo de sobreposição, tá vendo, ó? Então, eu vou colocar esse... Deixa eu ver. Esse subexposição de cores, ó. Aí ele vai dar um destaque um pouco maior pro meu desenho. Deixa eu ver se é isso que eu estou utilizando aqui. Ó. Jorge, tem que ser sempre esse? Não. Eu tenho que saber como que eu vou trabalhar com o desenho. Certo? Agora prestem atenção aqui, ó. Eu vou vir aqui no camada 1, né, que eu vou chamar ela de estrelas. Vou clicar em cima dela e vou gerar uma nova camada. Para gerar uma nova camada, pessoal, não é o Ctrl J. É clicar nesse desenho aqui, ó, que é uma folha dobrada. Estão enxergando ou não? Sim, professor. Ó, então eu vou clicar nessa folha dobrada. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar a letra B. Por quê? Porque a letra B, ela faz o quê? Ela habilita o pincel. Aí eu vou pegar, ó, pego a ferramenta, aperto a letra B, tá? Gente, e daí as cores é basicamente aquilo que a gente já viu lá no Illustrator. Eu dou um duplo clique aqui, ó, e vou escolher a cor. Então eu vou escolher aqui, sei lá, um azul, tá? Então nota, ó, aqui eu escolhi a cor, o tom e aqui a cor, ó. E aí o pincel, como eu já apertei a letra B, ele trouxe o pincel, aí eu tenho que lembrar, colchete fechado, melhor, aberto, ele diminui o pincel e o colchete aberto, ele aumenta.
Lembrando que eu vou falar disso tudo com vocês de novo. Aí eu vou só passar aqui, ó. Tá? Eu acho que ficou muito forte a opacidade aqui, pessoal. Vou dar uma diminuída aqui na opacidade, ó, aqui em cima. Jogar uns 20%, que aí vai ficar legal, ó. Olha lá, ó. Tá? Aí eu vou trocar a cor. Vou colocar, sei lá, um roxo aqui pra ele. O que eu tô querendo fazer aqui, pessoal? Eu quero dar uma ideia de que o meu espaço, ele não é totalmente preto. Tá? E vou jogar um amarelo aqui, ó, pra ele. Ó. Certo? Até aqui, pessoal. Dúvidas? Não, professor. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Para não ficar essa coisa tão forte, eu vou lá no menu Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano. E vou aumentar bastante o raio aqui, ó. Ó. Aí ele vai deixar um pouco mais suave, ó. Certo? Então a ideia é isso aqui, ó. Agora nós vamos fazer o planeta. O planeta é a parte um pouco mais complexa para se fazer isso. Logicamente, gente, para fazer o planeta eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui na internet e vou escrever assim, ó. Texture Rock, tá? Ou textura de pedra. Por quê? Porque quando eu coloco o texto em inglês, sempre fica mais fácil para eu poder buscar o elemento, ó. Então, eu vou vir aqui, vou escolher uma textura, tá? Então, eu quero que o meu planeta... Deixa eu ver se eu acho uma textura legal aqui. Eu vou fazer com esse aqui, tá? Então eu quero que o meu planeta ele tenha essa textura, ó, tá? Então eu vou clicar com o botão direito, copiar imagem, tá? Ó, botão direito, copiar imagem. Vou entrar aqui no Photoshop, clico em cima de nuvem e dou um Ctrl V. Por que que você não veio? Eu acho que ele não está querendo copiar, não. Bom, como ele não quis copiar, eu vou fazer o seguinte, ó. Botão direito do mouse, guardar imagem como. Certo? Pronto. Gente, é que eu não queria ficar pegando toda hora, mas tudo bem. Aí você vai fazer aquele processo, ó. Arquivo, colocar incorporado e vai trazer a textura. Ó. Daí você faz o seguinte. Pessoal, para poder editar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sempre vou utilizar o atalho Ctrl junto com a letra T. Que ele faz o quê? Ele habilita a ferramenta de transformação. Tá? Então, ó, vou dar um Ctrl T aqui e sempre nas diagonais eu vou diminuir. Como eu expliquei, pessoal, isso aqui eu vou fazer para vários elementos. Então agora eu quero deixar só um círculo aqui, ó, para ser o meu planeta. E como eu expliquei para vocês, tudo que eu quero modificar eu tenho que selecionar. Então aqui, ó, nessa seleção, lembra que eu falei para vocês também, o que for tracejado é seleção. Eu vou procurar esse aqui, ó, ferramenta letreiro elíptico. Aí eu vou segurar a tecla Shift para fazer um círculo perfeito. Ó.
tá? Daí, eu vou dar um Ctrl J para poder criar o círculo. E a camada de baixo, eu clico nela e deleto. Certo? Até aqui, pessoal, querem perguntar alguma coisa? Não, professor. Beleza. Só que você vai falar assim, mas Jorge, o planeta não é um círculo, ele é uma esfera. Tá? Então, eu preciso deformar essa imagem. Agora, preste atenção como que eu vou fazer aqui. Eu preciso selecionar só esse círculo. Então, a gente faz o seguinte, ó. Para selecionar só o círculo, eu vou vir aqui na camada, ó, onde está escrito, vou colocar aqui o nome da camada de planeta, tá? Para que a gente possa entender. Agora, eu seguro a tecla Ctrl e clico em cima do planeta, ó. Tá vendo que ficou um tracejado? Então lembra, gente, apareceu tracejado é seleção, lembra sempre disso. Ó, cliquei, ela ficou um tracejado. Aí, é um filtro de deformação. Então, eu vou lá no menu Filtro, Deformação ou Distorção e vou procurar por Esferização. Ó, vou dar OK. Olha lá, ó. Vou fazer de novo só para ficar um pouco mais forte, ó. Filtro, Esferização, opa, desfoque. Cadê você, gente? Desculpa, filtro, distorção, esferização. Vou dar OK de novo. Prontinho. Beleza. O que eu vou fazer agora, pessoal, é o seguinte, é o que nós chamamos de perfumaria, tá? Então eu quero dar a esse planeta uma ideia de que ele está numa atmosfera, tá? Então eu vou colocar uma sombra, vou colocar um monte de elementos. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o processo de selecionar de novo aqui, ó. Ctrl, selecionei. Vou gerar uma camada do zero. Apertar a letra D para ficar preto e branco. E Alt Delete. Olha lá, eu pintei isso daqui de preto. Certo? E eu quero dar uma escondida. Certo? Só que eu quero esconder só metade dele. Então, nós vamos fazer agora uma coisa chamada máscara. Pessoal, tudo isso eu vou explicar de novo para vocês com muito mais detalhes, tá? Então, a máscara, ela esconde uma parte selecionada da camada. Então, ó, vou pegar aqui de novo com a tecla Ctrl, clico em cima da sombra e vou clicar, pessoal, nesse desenho aqui embaixo que parece a bandeira do Japão, ó. Pronto, ela fez uma máscara. Agora prestem atenção aqui. Eu vou clicar aqui fora e com a tecla, com a ferramenta de seleção, ó, eu vou trazer isso aqui para baixo, ó. Tá? Ó. E eu vou dar um desfoque nesse meu mundo, ó. Então eu clico no mundo aqui, ó. Vou no menu filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Opa, coloquei no lugar errado, pessoal, desculpa. É na camada. Aqui, ó, na máscara. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Isso aí. Aí eu vou diminuir aqui, ó. Olha lá que legal, ó. Tá? Aí ele deu uma ideia de mundo pra mim, ó. De sombra pro mundo, ó. Tá? E se você achar ainda que tá muito forte, aqui onde está escrito opacidade, eu posso diminuir. Vou colocar aqui uns 50% opacidade, ó. Acho que ficou muita coisa. Vou colocar uns 80. Isso, aí ficou legal, ó. Certo? E agora eu quero dar uma ideia de atmosfera para o meu planeta. Então vou clicar no planeta
e vou aqui nesse F de X para colocar efeitos. Ó. Então vou colocar um brilho externo. Olha lá, ó. Tá? Só que eu não quero esse amarelo, ele ficou muito forte. Eu quero um azul. Então eu vou colocar um azul aqui, né, para dar uma ideia de, olha lá, ó. Aí eu vou aumentar um pouco a expansão dele aqui, ó. E o tamanho dele, ó. E eu posso diminuir um pouco a opacidade aqui em cima, ó. Tá? Eu vou dar uma diminuída também, que eu não quero tão forte assim esse espanto. Pronto. E eu vou colocar um brilho interno para fazer a mesma coisa, ó. Só que eu quero na cor azul também. Vou colocar um pouco mudado aqui, só que eu quero na aresta. E eu vou diminuir bastante aqui, ó. E vou diminuir também um pouco a opacidade, ó. Pronto. Pessoal, esses detalhezinhos aqui é o que fazem toda a diferença, tá? E para terminar agora, eu vou juntar todas essas camadas numa camada só, tá? Eu faço o seguinte, ó, aperto Ctrl Shift Alt E e ela virou uma camada só, tá? E eu vou colocar um reflexo no meu planeta, tá? Vou lá no menu Filtro, Renderização e vou colocar, cadê a renderização? Renderização, reflexo de flash, tá? Aí eu vou trazer aqui, ó, e eu posso aumentar esse brilho ou diminuir, ó. Tá? Vamos dar um OK. Olha lá como que ficou mais bacaninha meu desenho, tá? E agora eu só vou exportar. Vou lá no menu Arquivo, Exportar. Exportar como? Tá? Vou aqui no Exportar Tudo. Vou colocar aqui, né, como planeta, para a gente poder entender. E vamos clicar no salvar. Vamos dar uma olhada como que ele ficou aqui na área de trabalho. Olha lá, pessoal, como que ficou nosso desenho. Nossa, ficou ótimo, viu, professor? Obrigado. Muito legal. Obrigado. Gente, viram, né? Logicamente, como falei, eu estou fazendo isso rápido, tá? Para vocês entenderem. Mas o processo de criação é isso, ok? Tá? Então, toda vez então que eu for fazer qualquer elemento dentro do Photoshop, qualquer coisa, eu preciso ter um projeto prévio, tá? Bom, conseguiram ter uma ideia geral do que o Photoshop faz? Sim, professor, bem bacana. Gente. Obrigado. Gente, o que que nós vamos fazer primeiro, tá? Para vocês entenderem. As primeiras aulas, a gente vai entender muito de como trabalhar com camadas e seleção, tá? Depois nós vamos falar basicamente sobre como que eu faço para trabalhar com cores dentro da imagem, certo? Depois que vocês entenderem isso, nós vamos começar a fazer elementos para publicação. Por exemplo, eu quero fazer um post para colocar meus produtos na internet. Eu quero fazer uma arte para, sei lá, para divulgar uma festa. A gente vai aprender a fazer isso. Depois que a gente fizer isso, nós vamos aprender a parte de colorização, tá? Então, o que é uma colorização? Deixa eu pegar aqui na internet. Ó, deixa só para vocês entenderem o que é uma colorização.
deixa eu fazer um download aqui. Eu não tenho essa colorização pronta? Separado, quer dizer? Eu acho que vou pegar essa pintura chapada só para vocês verem. Ah, aqui. Eu tenho ela, sabia que eu tinha ela. Ó, pessoal, então depois a gente vai vir na parte de colorização, para vocês entenderem como que eu faço a colorização, ó. Então, eu pego uma line art, que é isso aqui, ó. Tá? Ó. Então eu pego essa parte preta e branca e nós vamos aprender a colorir, ó. Tá? Certo? Então eu vou explicar para vocês passo a passo para a gente poder fazer isso. E por final, né, a gente vai depois aprender como trabalhar com vídeos e animações dentro do Photoshop. Certo? Então o curso ele é bem completo e bem demorado esse aqui, tá, gente? Legal, professor. Beleza, gente. Pessoal, então por hoje é isso, tá? A próxima aula a gente vai aprender como pegar uma fotografia em tom de cinza e colori-la, certo? Então a gente vai aprender a trabalhar com manipulação não destrutiva, como trabalhar com camadas de ajuste, esse tipo de coisa ali. Tá? Certo, gente? Ok. Ok. Pessoal, então por hoje é isso, tá? Assim que a aula subir, eu mando para vocês no grupo, tá? E bom feriado e a gente se fala semana que vem, se Deus permitir. Ok, professor. Obrigada. Obrigado. Bom feriado. Obrigado, Tânia. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Natan. Até semana que vem. Até, obrigado pela aula, professor. Obrigado, Bruno. Professor, só uma pergunta.